Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. O tema de hoje vai esclarecer para vocês qual é a diferença entre um funcionário júnior, pleno e sênior. O que significa esses nomes, qual que é a função de cada uma dessas diferentes categorias. E, no final, eu vou responder para você uma pergunta que todo mundo se faz. Qual que é de verdade a responsabilidade de um sênior? Tô dizendo isso porque já fui impactada por pessoas lá no perfil Oi Chefinha, lá no Instagram. Se você não segue, siga agora. Que me falaram que, como sênior, eles têm umas responsabilidades, assim, um tanto excêntricas. Então, acho que cabe a gente esclarecer o que um sênior tem que fazer. Será que o sênior vira chefinho sem ter lá a grana e a responsabilidade e todos os benefícios de ser chefinho? Vamos falar sobre tudo isso porque vale a pena entender para você não correr riscos e ao mesmo tempo saber qual que é o limite da sua responsabilidade. Bom, para esclarecer então o que é júnior, pleno e sênior. Essa é uma forma que a gente categoriza uma função. Então, vamos colocar aqui, de repente, a função de analista. Você pode ter analistas que têm muito pouca experiência, experiência média e extrema experiência. E o que a gente faz nesse sentido para nomenclatura, a gente chama as pessoas de pouca experiência de júnior, as pessoas com média experiência de pleno e as pessoas com muita experiência de sênior. Então, eu acho que é até interessante esclarecer aqui, né, como a palavra é tudo no masculino, não precisa dizer que você é uma analista plena. Tipo, eu me sinto plena. A gente sempre usa no masculino, tá? Então, analista júnior, analista pleno e analista sênior, beleza? Inclusive, você pode ser um analista júnior pleno, porque você tá super tranquilo e tá super à vontade. Você pode ser um analista pleno, plena, e um analista sênior plena. Só para fazer uma piada aqui, porque, né, não é no sentido de sentir a plenitude, mas sim a nomenclatura. Para ficar mais didático, vocês vão perceber que para descrever cada uma dessas funções, eu dividi em 3 categorias: competência, responsabilidade e o tempo que você vai alcançar cada um desses, né, níveis. Então, para cada um deles agora, eu vou explicar o que é esperado que a pessoa conheça, o que ela vai entregar para a empresa e quanto tempo, mais ou menos, ela deveria ficar nessas funções. Por que mais ou menos? Porque não existe regra. No final das contas, para você ser promovido de júnior para pleno, de pleno para sênior, depende de diversos fatores. Depende, inclusive, assim, né, para ser um pouco mais realista / pessimista, depende de um alinhamento dos astros para você conseguir promoção às vezes. E a gente pode falar sobre isso num próximo episódio, né? Quais são os fatores que influenciam você ser promovido. Mas tenha em consideração que quando eu falar tempo, não é que é uma coisa assim que chegou naquele determinado ano, você tem que ser promovido. É mais ou menos a média do mercado que a gente conhece, que a pessoa tem de experiência para ser considerado pleno, sênior ou júnior. Acabei trocando a ordem aqui. Troquei a ordem, vamos lá. Júnior, pleno e sênior. Então, vamos considerar que você foi sim contratada como analista júnior. Parabéns! No seu primeiro dia de trabalho, o que a empresa espera de você? Em termos de experiência, espera-se que você não saiba todo o processo. A empresa sabe que você está aprendendo, que você chega no mercado logo depois de formada, logo depois de ter sido estagiária e que, de fato, você está ali num processo de amadurecimento profissional. Significa que você pode ter essa atitude de quem está sempre aprendendo para sempre e não realmente começar a construir sua experiência? Não. Você tem que começar também a adquirir habilidades e ir melhorando ao longo do tempo. Mas sabe-se que você nunca foi exposta a tantas situações para dizer que você sabe como se virar 100% sozinha. Então, esse é um ponto bem importante, porque isso leva à questão da responsabilidade. Não espera-se que um júnior conduza um projeto totalmente sozinho. Não espera-se que um analista júnior, estou usando analista como só um exemplo, né? Pode ter gerente júnior, gerente pleno ou gerente sênior, importante dizer isso, mas não espera-se que um júnior faça as coisas por si só, ou que consiga encontrar soluções criativas, ou que seja colocado numa situação nova para pensar fora da caixa, por exemplo. Em termos de responsabilidade, a empresa espera que você siga mais processos,
que esteja mais atento aos procedimentos e por isso o trabalho pode parecer um pouquinho mais mecânico, repetitivo. E em alguns lugares a sua voz nem é tão ouvida assim. E não é por preconceito, não é por nada disso, é porque a gente sabe que um júnior, a gente não pode exigir esse tipo de complexidade de pensamento, né? Então é muito mais para você entender que a sua responsabilidade na empresa é de alguém que está em constante aprendizado, tá aprendendo e construindo essa experiência. E aí a pergunta que vem, e é a próxima dimensão aqui, por quanto tempo eu posso ficar sendo júnior? Eu coloco aí entre 3 e 4 anos. De repente até mais. Então, se você se formou com, vamos colocar 22, 23 anos, pode ser até que aos 26, 27, você ainda esteja como júnior. Por que não? Eu sei que tem áreas que são muito dinâmicas, a pessoa é contratada como júnior, e depois de um ano já está como pleno, e depois de 2 anos está como sênior. Já falei, vamos discutir isso em outro episódio. Mas entenda que a construção dessa experiência leva um pouquinho de tempo. Então, não se espante se você ficar como júnior mais de 3 anos. Agora, você foi promovida. Parabéns novamente. Caramba, olha, depois de 3 anos, chega a sua cartinha de promoção. Agora você é pleno. Está aí pleníssima. Eu vou fazer essa piada o episódio inteiro, não vai ter jeito. Você está agora sendo analista, gerente, diretor pleno. O que a empresa espera de você? Espera que você consiga caminhar sozinha. E isso é um ponto interessante quando a gente pensa em experiência, né? Porque eu acabei não mencionando isso quando a gente falou de júnior, mas o júnior está trabalhando, aprendendo. Agora o pleno trabalha fazendo sozinho, caminha sozinho. Então, tudo aquilo que você já vem acumulando experiência desde que você é júnior, agora você conhece tudo e não precisa ficar perguntando para as pessoas ao seu redor. Uma dica básica aqui, ó. Caderninho. Sendo você júnior, pleno, sênior, gerente, diretor, CEO, sempre tem que ter o caderninho, tá? Mas você não vai ter que ficar perguntando para os seus coleguinhas mais experientes tudo aquilo porque você já sabe. Já tem essa bagagem, né? Em termos de responsabilidade, o pleno já começa a ser um pouquinho mais cobrado. Já pode, sim, dar mais ideias, mais sugestões. Pode ajudar tocando projetos praticamente sozinho. E ele já está super preparado para conduzir, inclusive, alguns tópicos sem ajuda de ninguém. Isso é muito interessante porque quando a gente pensa nas funções que seu gestor ou gestora atribuem a você, isso é legal, porque se o seu gestor te deixa caminhando um pouco mais sozinho, não é que ele já te abandonou e tá, né, esquecendo de você, é um chefe agora que não quer nem saber de mim. É porque ele já confia em você. Ele espera que você, sendo pleno, já tenha a capacidade de tocar o barco sozinho, sem ter que ficar toda hora te microgerenciando. Olha que legal, né? Microgerenciamento é um problema tão sério no mundo corporativo, né? No mundo do trabalho. Então, quando você é pleno, seu chefe já tá lá, vai. Tô aqui te olhando, mas não preciso ficar do seu lado para sempre. E em termos de tempo, né? Por quanto tempo você fica sendo pleno? A gente considera que um pleno pode ficar aí mais ou menos uns 4 a 6 anos sendo pleno. Depois que ele é júnior, ele vira pleno e pode ficar um tempo a mais ali nessa função. Por quê? Porque ali também você continua construindo a sua bagagem, continua tocando assuntos, mas para virar sênior é necessário aquilo que a gente está contando aqui, que é o tempo. Porque só com o tempo você constrói uma base de experiências suficiente para conseguir justificar algumas atribuições adicionais que sua gestão te dá. Então, de fato, às vezes pode ser que você se forme com 22, 23 anos, como eu falei, e de repente você está com 28 anos e ainda é pleno. Você não é sênior ainda. Então, isso pode acontecer em algumas áreas. Eu sei também que hoje, né, tem uma expectativa tão alta dos funcionários que as pessoas acabam criando subcargos, né? Então, você acaba sendo júnior, júnior 1, júnior 2, pleno, pleno 1, pleno 2. Então, não se esqueça. Por mais que a gente crie divisões na forma de pensar em experiência, competência e as suas habilidades, isso continua sendo júnior, pleno e sênior, tá? Então, agora vamos falar do sênior. Porque esse é um ponto, assim, que eu sempre recebo muito lá no Chefinha, né? No Instagram. E as pessoas se perguntam assim, nossa, agora eu sou sênior. Tô recebendo um monte de responsabilidades. E aqui eu preciso explicar o que, em primeiro lugar, é esperado de um sênior em termos de
competências. Então, o sênior é aquele cara ou aquela mina que sabe muita coisa. Já viveu tantas experiências, tantos diferentes tipos de cenários, que quando alguma coisa nova, que ele nunca viveu antes, chega, ele consegue muito rapidamente reagir. Reagir tanto porque ele já viveu aquilo, é só uma variação de uma situação que ele já viveu, tanto porque ele consegue ser criativo ou criativa o suficiente para fazer algo que não estava esperado. Então, essa é a beleza de ser sênior. E é por isso que o sênior ganha mais. Eu sempre vejo um meme na internet e falo assim, nossa, tem um sênior lá que não faz nada, fica só parado. Ele não faz nada diferente de mim e ganha muito mais que eu. Calma. O básico, ele vai saber fazer mesmo. A diferença e a beleza de um sênior na sua equipe é quando as coisas não estão dando certo. É como se ele fosse assim um marinheiro. No mar calmo, você pode ter um marinheiro que acabou de chegar, um marinheiro um pouquinho mais experiente, mas se o mar virar e de repente precisar de alguém que vai conseguir controlar aquele barco, é o sênior que entra. Nossa, ficou bonito, né? Fiquei inspirado, olha que coisa, que analogia maravilhosa do mar. Mas é isso. Às vezes o sênior tá lá no dia a dia, até pode parecer, poxa, o cara sabe tanto, ganha tão bem e tá aqui que nem eu fazendo a mesma coisa. Mas é na hora da crise que a senioridade aparece. Mas o que acontece hoje, e é o ponto de atenção em termos de responsabilidade, é que existe muito gestor e gestora que, com a intenção de preparar o sênior para um próximo passo, que seria uma coordenação, uma supervisão, uma gerência, começa a dar para ele o papel de gestor da equipe. E aqui entra o risco. Porque a responsabilidade do sênior pode ser, sim, mentorar os mais jovens, tocar um projeto praticamente sozinho, participar de reuniões com liderança. De repente, até numa situação onde não se configure que ele está fazendo acúmulo de função, substituir o gestor numa reunião. Ele pode representar a equipe. Mas o que eu percebo, vendo a experiência das pessoas nas redes sociais, e é por isso que eu quis trazer esse episódio, é que tem muito sênior que está sendo considerado gestor. Tem que dar feedback para os outros. Tem que avaliar se a pessoa está indo bem ou mal. E aqui é um risco. É um risco, em primeiro lugar, trabalhista, porque isso sim configura acúmulo de função. O sênior não é gestor. Mas além do risco trabalhista, tem uma questão muito mais da convivência com os outros analistas. Porque o sênior, não sendo líder, mas sendo cobrado como tal, ele vai começar a danificar a relação dele com os outros. Ele ou ela podem ser percebidos como aquele chato, puxa-saco, que está ali fazendo tudo aquilo, enchendo o saco da equipe, mas ele não tem o cargo. No final das contas, equipe, a gente tem que lembrar que apesar dessas graduações júnior, pleno e sênior, essas pessoas têm a mesma categoria, né? Todas elas são consideradas analistas. Então, uma não é a chefe da outra, uma não é mais importante que a outra. Cada uma delas carrega um grupo de habilidades e experiência que é essencial, mas nenhum deles é gestor um do outro. Então, eu quero deixar isso muito claro, vou repetir. O sênior conduz projetos. O sênior pode representar a gestão em alguns tipos de ambientes e em algumas reuniões, mas ele não faz gestão de pessoas. Por mais que você queira preparar o seu sênior para um próximo passo, evite fazer com que ele se exponha com a equipe e acabe virando um chefe informal, porque isso é péssimo para ele, é péssimo para a equipe e principalmente é péssimo para você, porque acaba perdendo um pouco dessa autoridade com o seu time e todo mundo fica perdido. Quem que eu tenho que ouvir? É o gestor? É o sênior? É quem? Né? Então, você pode passar uma mensagem um pouco truncada para o seu time, né? Porque, na verdade, você como gestor ou gestora é quem tem que gerir a equipe. Como eu falei no começo, vai ter um outro episódio, falaremos sobre o tempo para que cada um desses processos ocorra. Você entrou hoje como júnior, quanto tempo você deveria ser pleno e muito mais do que isso, vamos falar sobre esse alinhamento dos astros que eu comentei antes. Quais são os fatores primordiais que são levados em consideração antes de uma promoção. Mas, por enquanto, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, ouça novamente esse podcast. Encaminha para todo mundo que tenha dúvida sobre o que é júnior, pleno e sênior. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.